Estamos aqui com a nossa amiga Beth, parceira do programa HVA na TV, contando mais uma história de resgate, falando um pouco mais aí desse sentimento que é resgatar um animal. E ela vem com mais uma história pra gente, né, Beth? Bom, hoje eu venho trazer o caso da Branquinha. A Branquinha foi um dos resgates ainda no ano passado. São muitos, né? Mas a Branquinha foi um resgate assim que eu precisei tranquilizar a pessoa que estava pedindo ajuda. Até porque eu não estava em Abaetetuba. E aí isso se torna um pouco mais frustrante quando se está longe, não está na cidade, e tem que solucionar aquele problema, tentar tranquilizar a pessoa que está pedindo ajuda e ao mesmo tempo ter aquela preocupação com a dor do animal. E a Branquinha foi um caso de gravidez. Ela estava em trabalho de parto e há cerca de 3 dias sentindo dores, incômodos, caminhando na feira de Abaetetuba. Ela caminhava de um lado para o outro e as pessoas não sabiam porque o animal ele não fala quando ele sente dor, ele não sabe falar, né? A única expressão dele é o incômodo, é o choro, né? É algo assim que só quem tem a sensibilidade, um protetor ou pessoas que realmente se importam com os animais é que vão identificar aquele certo incômodo que ela estava sentindo naquele momento. Então foi que um comerciante aqui de Abaetetuba notou o incômodo dela e entrou em contato comigo, entrou em contato com outras pessoas, mas naquele momento, até eu mesma estava em Belém, né? Não estava aqui em Abaetetuba. E eu cheguei a tempo, né? Fui tranquilizando ele, explicando, verificando a questão de um táxi, porque até mesmo para você conduzir um animal precisa de um transporte, coisa que nós não temos. E é necessário a gente organizar, desde o momento que a gente pega aquele animal, a forma como vai conduzir, porque o animal ou ele pode estar atropelado, ou pode estar abatido, né? Ou em trabalho de parto, que tem que ter todo um cuidado para carregar aquele animal. Então, o meio que eu tive foi um táxi, né? E o que me veio à cabeça foi o HVA. E aí, gente, eu vou ligar para o hospital, já liguei, né, aqui para o hospital, e já marquei, né, o horário que eu iria chegar, fui buscar a cadelinha e trouxe para cá, para o hospital. Ela precisou fazer os exames, fez medicações, exames, foi feito procedimento cirúrgico. Infelizmente, ela perdeu todos os filhotes. Mas o bom é que a gente conseguiu salvar a vida dela. E hoje a Branquinha ela está em casa, ainda de lar temporário, ainda não conseguiu uma adoção responsável, até porque para se doar um animal, precisa-se ter a certeza de que aquela pessoa que quer adotar realmente se enquadra dentro das condições, né? Porque não é apenas, eu gosto do animal, achei bonitinho, porque agora ela está cuidada, ela foi castrada durante o procedimento, foi vacinada, vermifugada. Então, assim, ela recebeu todos os atendimentos, fez exames. Inclusive, ela tinha um quadro também de um pouco de anemia. Isso foi identificado nos exames, né? no procedimento que ela fez. E tudo isso a gente cuidou, com a medicação, com toda a prescrição que o médico do HVA solicitou. Então, muito bem cuidada e por isso a gente fica com aquele receio de doar o animal e quando alguém entra em contato, a gente vai, faz uma entrevista, a gente procura saber as condições da pessoa, né, porque é uma responsabilidade e fica aquela preocupação. Hoje a Branquinha ela está disponível para adoção responsável, ela continua, desde que a pessoa atenda, né, as condições em que ela precisa para ser bem cuidada. Desde que alguém tenha vontade de ter um pet, né? Também. Quer ter a mesma vontade de ter um pet, a mesma vontade de querer ter um filho, formar uma família. E aí você vai ter um pet ali para cuidar, não é só para deixar em casa para fazer enfeite. Exatamente. Ou para dizer que está fazendo uma ação ali para cuidar de um animal, né? Tem que adotar com a responsabilidade, sabendo que um animal ele vai ter gastos com saúde, vai ter gastos com alimentação e vai ter gasto com estética. Também precisa ter uma vida social, brincar, correr, receber amor, carinho, proteção. Então isso tudo o pet ele precisa. Então a pessoa que adota, ele já tem que adotar com essa consciência, não só porque meu filho achou bonitinho, e aí ele está querendo, quando é manhã ele está chutando no pet, mandando para fora de casa e dormir na rua, né? Então, esse é um
O povo ele precisa ter essa consciência, né, Sim. Beth? Quanto mais pessoas conscientes, responsável para ajudar um animal que está em rua, menos a gente vai ver aquelas situações de extrema crueldade, como eu lembro ali em 2019, 2020, que hoje praticamente quase você vê, mas não com tanta frequência como a gente via logo no começo. Não sei se tu lembra, a gente via no começo a caso de crueldade mesmo, animais em situações assim deploráveis que para ajudar. Então hoje assim é muito bom o povo ir se conscientizando, sentindo vontade de amar, de ter um pet dentro de casa para cuidar. E uma das coisas, Beth, que conversando contigo, como tu é dessa causa de proteção, eu vejo muito a questão de haver dentro do nosso município, né, criar uma lei dentro do nosso município, aqui em Abaetetuba, proibindo a reprodução para venda. Porque quando se compra, não se adota. Não é verdade? Verdade. Então a gente seria muito bom a gente ter aqui um incentivo aqui, um apoio. Vamos buscar mais adoção. Porque onde você pode, se você tem um local ali onde a pessoa ali prefere comprar, ele vai comprar uma raça e deixar ali um SRD na rua que ele não consegue ajudar. Então nós temos que estimular mais a procura pelos pets que estão sem casa, desabrigados, precisando de uma cirurgia de castração. Quem puder pagar uma castração, às vezes a pessoa ali perto da casa dele tem um animal que está vagando na rua, né? É verdade. Não está castrado. Não precisa a pessoa, se eu for ali, vou adotar. Não. Muito interessante isso, ele pagar pelaquela castração. Porque às vezes é uma cadela que está ali, daqui a pouco ela está com 6, 7 filhotes, que também vão ficar na rua, que não vai ter quem adote, né? Uma castração solidária. Uma castração solidária. Você que tem vontade de ajudar, procure a Beth ali, no anjinho da Beth. Chegue lá com ela, fale, olha, eu quero realizar uma castração solidária. Vem aqui no HVA que a gente tenta fazer esse elo aí, para que realize a castração do pet que está na rua, para que a gente diminua o número de animais vivendo em situações de rua. Muito importante, se você puder ajudar, ajude. Caso a pessoa queira doar uma castração, né, eu não tenho o lar para deixar o animal, mas se a pessoa puder dar aquele lar temporário para aquele animal que fica na rua da casa dela e pagar a castração solidária, né, eu posso estar me voluntariando para ir ajudar na questão do curativo, na questão de levar ao hospital no dia da castração, deixar novamente na casa, no lar temporário. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo um pouco, vai estar ajudando demais, porque, como você mesmo falou, há uns anos atrás já esteve bem pior. Hoje em dia a gente já vê mais pessoas aí abraçando a causa animal. E até mesmo animais de raça. A gente vê que os próprios animais de raça muitas vezes sofrem abandono. Né? Já tivemos casos de animais que só serviam para reprodução. Teve pessoas que adotou aquele animal de raça só para procriar e depois abandonou. Num grau bem complicado de maus tratos mesmo, sabe? Nós temos registros de antes e depois, como foi encontrado de uma raça, e como a gente deixou depois de um bom tratamento e conseguimos doar. Então, eu fico até feliz, né, em saber que você tem esse posicionamento, é importante. Deixo aqui até o convite próprio HVA para a gente lutar por políticas públicas, onde a gente consiga aprovar leis, né, para que venham aí somar para a causa animal, para ações positivas para a causa animal. Viram aqui a história da Branquinha, né? A gente vai estar exibindo aí a Branquinha. Ela ainda está para adoção responsável. Ela ainda está disponível para adoção. Você que tem vontade de ter um pet, dá um lar para a Branquinha. Olha o quanto ela vai te dar de amor, de carinho. Retribua isso, porque os animais vão te agradecer por você estar adotando. Nós vamos continuar com a Beth no programa, para continuar estimulando, falando sobre a necessidade que a gente tem
tanto de políticas públicas para a causa animal, quanto incentivar a população a sentir vontade de fazer alguma coisa por um animal. Você não tem condição de adotar um animal que está ali sofrendo perto da sua casa, lá na rua. Faça alguma coisa pagando essa castração para ele. É muito importante, seja macho, seja fêmea, mas faça isso, porque amanhã aquele animal não vai deixar 10, 15 filhotes na rua vivendo em sofrimento. Faça alguma coisa por eles. Beth, uma pessoa que esteja interessada, vou colocar a Branquinha, né? Alguém que quer adotar a Branquinha, ela precisa fazer o quê para ter essa adoção, para conseguir essa adoção? A gente faz um termo de adoção responsável. Nesse termo, antes do termo, a gente conversa com a pessoa. Primeiramente, saber se a pessoa realmente ama os animais, né? Se a pessoa realmente se interessou na Branquinha, se a pessoa tem residência fixa, porque acontece muito de pessoas quererem adotar, não é todos os casos, né, mas alguns já aconteceu, de adotarem o animal, morarem de aluguel, abandonarem aquele animal naquela casa, naquela kitnet, aquele imóvel, já aconteceu de abandonarem, né, porque precisou ir para outro lugar que não aceitava o animal. Então, são alguns critérios para prevenir mais abandonos, porque a gente já tirou aquele animal de uma situação de abandono e deixar ele numa outra situação, né, para se repetir, é complicado, né? Então, a gente precisa ter certeza, a gente faz a orientação também quanto a levar aquele animal, pelo menos a cada 6 meses, no máximo, ao veterinário, né? Fazer a medicação certinha, orientação, seguir a orientação do veterinário, somente veterinário, porque nós sabemos que temos várias protetoras, mas nós, protetoras, nós não podemos automedicar o animal, nós não temos essa competência, né? Então, protetora responsável, ela sempre procura a orientação de um veterinário. E fazemos, né, outras perguntas com relação até mesmo a comprovação de renda, se a pessoa tem uma renda, porque a gente sabe que animal também é despesa, é uma responsabilidade, né? A gente ama, mas tem que saber que tem suas responsabilidades para assumir. Passando em todos esses quesitos, então, a pessoa está apta para levar a Branquinha para casa, né? Esses e mais alguns básicos, com certeza. Mas esses são os principais, né? A pessoa tendo residência fixa e tendo uma renda para custear o gasto de um pet, sabendo que o pet ele é um custo. De vez em quando, eu, enquanto protetora, faria aquela visita. Aquela visita técnica surpresa. Ali, como é que está o animal, enfim. É importante isso, né? Sim, como tu mencionou ainda há pouco, realmente a questão da pessoa não ter a residência fixa é um índice de abandono. Ela vai para um lugar, para um outro endereço, e muitas das vezes naquele outro endereço já não aceita o pet, e a pessoa já está passando aquele transtorno de mudança, aquele estresse de mudança, e o pet fica para trás olhando e tentando procurar uma outra família, né? Verdade. Isso a gente vê muito acontecer. Inclusive, tem uma vez muita gente que ainda liga ainda para o HVA, achando que o HVA ele é um centro de acolhimento. Olha, eu vou viajar, ou eu estou mudando, estou indo para outra cidade, eu estou indo para outro município, e eu tenho um animal, não tem como eu levar, e eu queria que vocês pegassem ele para cuidar. Então, assim, a gente ainda recebe muitas essas ligações. Então, é uma coisa muito séria, né? Muito sério. Sobre isso aí, e é onde está também um apontamento de abandono. A pessoa ela tem que ter ciência que a vida de um animal não é 2 meses, não é 2 anos e não é 10 anos. Ela vai adotar um animal que ela vai ter por muitos anos com ela na vida dela. E é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande assumir a paternidade, né? Com certeza. De um pet em casa. Então, você que tem interesse em adotar um cãozinho, um gatinho, pode entrar em contato com o nosso Instagram, Anjinhos da Beth. Lá nós vamos disponibilizar imagens de gatinhos, desde filhotes até mesmo adultos. Cães, filhotes, gatinhos, filhotes, animais que estão em lares temporários, dos seus próprios tutores, que pedem para a gente compartilhar. Então, nós temos uma infinidade de opções para vocês. Beth, te agradecer aqui por ter participado mais uma vez do programa com a gente. E a Beth vai continuar aqui com o programa, continuar com a gente, trazendo toda semana um pet, né, Beth? Sim. Contar a história dele, colocando para adoção,
Quem quiser, gente, procurem a Beth para ajudar um animalzinho que está precisando.